Em 1831, Michael Faraday, 1791-1867, um dos mais extraordinários homens do século XIX, descobriu a indução eletromagnética. Este fenómeno, na sua impressionante simplicidade, pode ser observado com uma montagem semelhante à representada na figura. Liga-se um galvanómetro G, aparelho que indica a passagem de corrente elétrica, a uma bobina B, fio condutor enrolado em espiral, e introduz-se, ao longo dessa bobina, uma barra magnetizada M. Imediatamente a agulha do galvanómetro se desloca, provando, assim, que o fio é percorrido por uma corrente elétrica, embora na montagem não exista nem pilha nem gerador de qualquer espécie. O simples movimento da barra magnetizada dá origem à corrente elétrica. Só existe corrente elétrica no fio enquanto a barra se move. Se a barra parar, a agulha do galvanómetro regressa imediatamente a zero. A partir da experiência descrita no texto, conclui-se que temos aqui as quatro alternativas. Portanto, a alternativa A, um campo elétrico origina sempre um campo magnético. Alternativa B, um campo magnético origina sempre uma corrente elétrica. Alternativa C, uma corrente elétrica pode originar um campo magnético. Alternativa D, uma barra magnetizada em movimento pode originar uma corrente elétrica. Nós, antes de prosseguirmos com a seleção da alternativa correta, vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre fluxo magnético, variação do fluxo magnético e força eletromotriz. Vamos abordar os conceitos de fluxo de um campo magnético, variação de fluxo de um campo magnético, força eletromotriz. Suponhamos que existe numa determinada região do espaço um campo magnético B. Este campo magnético, claro que sabemos que está a ser criado por um ímã que tem aqui a sua polaridade norte e deste lado terá a sua polaridade sul, porque as linhas do campo magnético que estão aqui representadas, como sabemos, têm origem no polo norte de um ímã e terminam no polo sul do mesmo ímã ou de outro ímã. Nessa região do espaço, vamos definir uma superfície de área A, delimitada aqui por esta linha representada a vermelho. Vamos chamar a esta linha uma espira. Ela tem uma forma irregular. Podia ter uma forma regular, não havia problema nenhum. Perpendicularmente também à superfície definida por esta espira, vamos considerar o vetor normal n. Portanto, este vetor é permanentemente perpendicular a uma das faces da área delimitada, da superfície delimitada por esta espira. Define-se fluxo de um campo magnético B através desta expressão matemática. O fluxo do campo magnético B em unidades do Sistema Internacional é Weber, W maiúsculo B minúsculo, e é igual à intensidade do campo magnético B, portanto em Tesla, símbolo maiúsculo T, e é a área delimitada pela espira, em metros quadrados, e ainda, portanto isto são tudo produtos, ao cosseno de alfa. Repare-se que o alfa, aliás, é o ângulo que B e N fazem em cada instante. Neste momento, por exemplo, B e N fazem um ângulo de 0 graus. Mas a espira pode rodar. E, portanto, se rodar, o alfa vai modificar-se. E isso traz como consequência alteração no fluxo. O caso limite, por exemplo, será aquele em que o vetor n é perpendicular ao vetor b. Nesse caso, nenhuma linha de campo atravessará a espira. E, portanto, também o fluxo seria zero. E será zero. Mas é zero porque aqui o nosso alfa, este alfa que foi definido entre b e n, vale π sobre 2, ou 90 graus. E como sabemos, o cosseno de alfa é, no caso de alfa ser 90, o cosseno de alfa é zero. Portanto, o fluxo através da espira é nulo.
Portanto, temos várias maneiras de variar o fluxo. Portanto, a espira pode rodar. Podemos deformar a espira. Dar-lhe outra forma. E, portanto, deformar a espira é alterar a área que ela define. E podemos também fazer variar a intensidade do campo magnético B. Ou até fazer a orientação do campo magnético, pô-lo a sua direção também a variar, mas isso já estava contemplado aqui, no ângulo alfa, porque é o ângulo entre o campo magnético, entre o vetor campo magnético e o vetor n, que é como foi definido, um vetor que é perpendicular a uma das faces da superfície delimitada pela espira. No caso de haver variação do fluxo do campo magnético B, como sabemos, surge uma força eletromotriz induzida na espira que vai originar uma corrente elétrica na espira. Essa força eletromotriz no Sistema Internacional tem a unidade de volt, V maiúsculo, e é definida pelo seguinte quociente. No numerador, o módulo da variação do fluxo magnético, portanto, em Weber. No denominador, o intervalo de tempo em segundos. Portanto, sempre que houver variação do fluxo, haverá força eletromotriz induzida. Por exemplo, nesta situação agora estática, se não fizermos alteração nenhuma, nós temos fluxo, mas porque temos B, porque temos A e porque temos um cosseno de alfa não nulo entre B e N, mas não teremos força eletromotriz induzida. Porquê? Porque para haver força eletromotriz induzida é necessário que haja variação do fluxo do campo magnético. E isso só acontece se variarmos a intensidade do campo B, se variarmos a área A ou se variarmos a direção entre B e N. Caso contrário, a força eletromotriz é nula. Não esquecer, há força eletromotriz induzida se houver variação do fluxo do campo magnético. Vamos falar de fluxo magnético, variação do fluxo magnético, força eletromotriz. Temos nesta representação um ímã, portanto com a sua polaridade, as linhas de campo, como sabemos têm origem no polo norte, terminam no polo sul do ímã ou de outro ímã. Temos uma bobina, que consiste num enrolamento de um condutor metálico. A bobina é essa que está ligada a um aparelho de medida que consideramos como sendo um amperímetro. E aqui temos a agulha do amperímetro que pode ou não acusar passagem de corrente elétrica. Vamos proceder a uma primeira animação. O que é que nós verificamos? Verificamos que quando há variação de fluxo do campo magnético através das espiras da bobina, há passagem de corrente elétrica no circuito constituído pela bobina. E também verificamos que quando a variação de fluxo não existe, não há corrente elétrica. Repare-se, está a haver variação, não há variação e, portanto, parou, continua a haver variação e, portanto, corrente elétrica. Mas note-se que agora, mais lento, e o que é que verificamos? Verificamos que a variação de fluxo é menor e, portanto, a força eletromotriz induzida tem um valor menor. Portanto, com consequência direta na intensidade da corrente elétrica. É importante que se tenha notado que quando não há variação de fluxo do campo magnético através da bobina, não há produção de força eletromotriz induzida e, consequentemente, não há corrente elétrica no circuito da bobina. Vamos fazer mais uma animação. Muito mais lento. Repare-se que a agulha do amperímetro não é tão defletida, como agora parou, porque não há variação de fluxo, voltou a mover-se. E repare-se também que há uma inversão no sentido da agulha quando o ímã vai para um lado e depois inverte o sentido do movimento. Repare-se, o ímã está parado, há fluxo através da bobina, claro, mas não há variação de fluxo e, portanto, se não há variação de fluxo, não há força eletromotriz induzida e, portanto, também não há corrente elétrica no circuito da bobina. Vamos fazer outra vez a animação, variação de fluxo.
Não há variação de fluxo e, portanto, a agulha parou, volta a haver variação de fluxo e a agulha vai parar quando voltar a não haver variação de fluxo, que é o caso. Temos então aqui estas 4 alternativas, vamos analisá-las para selecionar aquela que é a verdadeira. Alternativa A. Um campo elétrico origina sempre um campo magnético. De facto, esta afirmação é falsa. E é falsa porquê? Porque basta lembrar-se que pode ter, por exemplo, um corpo carregado eletricamente e não é por isso que vai ter um campo magnético. Por exemplo, se friccionar uma régua de plástico numa camisola de lã, essa régua vai ficar com carga elétrica, vai manifestar carga elétrica e, portanto, vai criar um campo elétrico, mas não consegue criar um campo magnético, porque o campo magnético será criado sim se houver um campo elétrico, mas um campo elétrico que seja variável. Logo, esta afirmação é falsa. A afirmação B. Um campo magnético origina sempre uma corrente elétrica. A afirmação também é falsa, porque se fosse assim, tínhamos o problema energético resolvido, porque o campo magnético da Terra, como se sabe, existe. Se ele originasse uma corrente elétrica, pois com certeza que inventaríamos mecanismos de ter corrente elétrica gratuitamente. De facto, não é o campo magnético que origina sempre uma corrente elétrica, é sim a variação do fluxo do campo magnético que pode originar, de facto, uma corrente elétrica, mas quando falamos em variação de fluxo, estamos sempre a relacionar com, por exemplo, uma espira, e nesse caso, como sabemos, há uma corrente elétrica na espira porque há lá a criação de uma força eletromotriz. Mas a afirmação é falsa, porque origina sempre não. C. Uma corrente elétrica pode originar um campo magnético. Ora, uma corrente elétrica origina sempre um campo magnético. Portanto, a afirmação é falsa pelo facto de aqui ser dito que pode originar. Não, uma corrente elétrica origina um campo magnético. Lembre-se, por exemplo, da experiência de Ørsted, em que havia uma corrente elétrica a percorrer um determinado condutor e se tivéssemos uma agulha magnética por perto, ela sofria deflexão e, portanto, mostrava que existia ali um campo magnético com o qual ela estava a interatuar. Alternativa D. Uma barra magnetizada em movimento pode originar uma corrente elétrica. Ora, esta barra magnetizada pode de facto originar uma corrente elétrica aqui, neste circuito, desde que haja movimento relativo entre estes dois objetos, quer seja a barra a mover-se relativamente às espiras, ao circuito, quer seja o circuito a mover-se em relação à barra magnetizada. Portanto, uma barra magnetizada em movimento pode originar uma corrente elétrica, de facto é verdade, e é esta que está mais relacionada com o conteúdo do texto. Portanto, a afirmação correta é a afirmação D.